Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem? O que é que você manda? Tudo certo. Ô, Sérgio, eu estava conversando aqui com os internautas sobre esse comunicado hoje dos comandantes militares, que eles fizeram uma cartinha dizendo... Cartinha assim, meio ambígua, que não diz meio nada com nada, né? Eu estava analisando essa carta, aí perguntaram para a Gleisi o que ela acha. Ela falou, não é, na opinião dela, né, ela acabou de falar aí na coletiva do Gabinete de Transição, que não é, na opinião dela, não cabe aos militares já fazer avaliação política. E você teve a oportunidade de ver essa carta dos comandantes militares hoje? Eu vi ontem e hoje. Eu vi ontem a nota no Ministério da Defesa e a carta de hoje. Eu acho que as duas se colocam na mesma posição. Quer dizer, os militares estão dando sinais muito ambíguos em relação ao resultado eleitoral, como não compete. Constitucionalmente, os militares têm que obedecer o resultado da eleição e se subordinar. Eles são disciplinados, têm que ser disciplinados e, portanto, não cabem manifestações políticas das forças militares. Achei de qualquer forma, é uma coisa que eu já falei aqui com os internautas, que eu achei também, nessa carta de hoje, eles não falam em eleição, não falam em TSE, não falam em fraude, menos mal. Menos mal, parece uma carta para empurrar com a barriga uma crise artificial inflada pelo próprio Bolsonaro, né, com o seu silêncio, esse sim, silêncio conivente, criminoso, porque ele não cumprimentou ainda o agora presidente eleito Lula, né? Enfim, mas tudo isso já tá meio que passando, né? Essas próprias manifestações já estão minguando bastante. Ontem eu acho, Miguel, que essas tentativas golpistas, tanto dos caminhoneiros como as manifestações na frente dos quartéis, o pedido desesperado de intervenção militar, a sociedade brasileira está demonstrando muita serenidade frente a isso. As manifestações ocorrem, elas não têm grande impacto, grande repercussão e provavelmente vão se esvaziar com o tempo. Então, deixa esse assunto para lá por enquanto, vamos mudar de pauta. Eu não tive oportunidade de conversar contigo depois das eleições. Eu queria inicialmente saber o que você achou do processo eleitoral, desse segundo turno, né? Quais foram as primeiras impressões que você teve desse processo aí? Olha, eu acho que foi um processo histórico muito importante. Quer dizer, nós estivemos com a democracia à sua ameaça. Quer dizer, as instituições estavam ameaçadas pelas declarações explícitas do candidato presidente derrotado. Acho que a sociedade, no final do segundo turno, acabou acordando para esse risco e se unificou numa grande frente, além dos 10 partidos que estavam apoiando o Lula no primeiro turno, houve uma grande convergência de democratas no Brasil para apoiar o novo governo. Esse problema, essa movimentação democrática brasileira, que se manifestou no resultado eleitoral, por outro lado, mostra que existe dois elementos muito importantes na política brasileira novos. O primeiro elemento importante, ao meu ver, é uma presença na sociedade de segmentos da extrema-direita muito consolidados. Então, na sociedade, há um grupamento de conservadores com ideias de extrema-direita na sociedade que é muito maior do que se imaginava inicialmente. Ou seja, os votos que o Bolsonaro teve não foram todos eles desses segmentos de direita, mas as manifestações posteriores à eleição e uma parte importante dos votos que o Bolsonaro teve representa esse segmento de extrema-direita no Brasil, na sociedade. Por outro lado, a eleição do primeiro turno no Congresso Nacional, que aparentemente caminharia para uma definição congressual mais conservadora do ponto de vista ideológico, por outro lado, também revelou muito rapidamente o pragmatismo dessa direita que foi eleita. Quer dizer, a extrema-direita que cresceu na eleição parlamentar, ela, substituindo e derrotando principalmente a centro-direita, ela rapidamente está se transformando num grupamento bem pragmático,
vários sinais de aproximação com o governo em certas áreas, vários sinais de uma oposição mais moderada. Então, eu acho que, no ponto de vista institucional, nas relações do Congresso Nacional, você vai ter uma oposição muito menos aguerrida do que você imaginaria no imediato depois da primeiro turno das eleições. Por outro lado, a centro-direita vai precisar se reorganizar, né? O que é que vai acontecer com o antigo PSDB sem os tucanos paulistas, o que vai acontecer com a União Brasil, o que é que vai acontecer com esses segmentos de partidos menos raivosos da direita brasileira, como é que eles vão se organizar. Eu acho que são importantes elementos da política pós-eleição. Muito bem. Gabriele, ontem o presidente eleito Lula fez um discurso no Centro de Transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, um discurso muito emocionado, em que falou sobre a disposição dele de lutar contra a fome, né? A tristeza dele de ter visto a fome voltar ao Brasil, e disse algumas frases impactantes, né, como a regra de ouro. Para ele, a regra de ouro, que é uma expressão técnica usada por economistas para se referir à rigidez, né, das contas públicas, né? Para ele, a regra de ouro é comida na mesa dos brasileiros, é combater a fome, e foi considerado um discurso ousado do ponto de vista econômico, um discurso com um fundo de crítica ao neoliberalismo, né? Depois houve alguma queda na Bolsa, e alguns representantes do mercado, né, disseram que aquilo foi em razão da fala do Lula. Até hoje falam isso, o dólar subiu. Hoje, eu estava até conferindo aqui na Bolsa, hoje a Bolsa subiu, né, o dólar caiu. Eu queria que você analisasse essa reação dos mercados à fala do Lula. Miguel, só para dar uma precisãozinha na sua fala aí, a regra de ouro não é a questão do equilíbrio fiscal. A regra de ouro é o impedimento de você tomar dívida para que seja além do que ser gastado. Pronto. Está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Você estava falando sobre a regra de ouro, estava me corrigindo o que é a regra de ouro. Pode continuar. Bom, a regra de ouro se refere ao endividamento, mais do que digamos assim, a responsabilidade fiscal, que é a manutenção de superávites primários. O que Lula disse no discurso dele não foi nada demais diferente do que ele vem dizendo durante a campanha. Na campanha ele dizia: eu quero colocar o pobre no orçamento, eu quero fazer com que a prioridade do governo seja atender às necessidades dos mais necessitados no Brasil, eu quero que nós temos que enfrentar a questão da fome de imediato, nós temos que fazer com que a economia volte a rodar e volte a crescer e criar oportunidades. Então, ele não disse nada de novo, absolutamente nada de novo. Qual foi a super-reação, a reação exagerada, ao meu ver, que o mercado teve que corrigir hoje? Quer dizer, foi uma reação exagerada na quinta-feira, e na sexta já corrigiu. Agora, é bom lembrar, do ponto de vista técnico, que a Bolsa cai porque tem mais gente vendendo do que comprando. E o dólar sobe porque tem mais gente vendendo, tem mais gente comprando do que vendendo. Então, esse movimento envolve troca de valores entre agentes no mercado, onde o especulador ganha bilhões, ganha muito. Então, há um movimento especulativo claro nessa variação rápida de ações e de bolsa nesse momento. Acho que durante esse período de transição sempre vai haver oscilações. A bolsa vai subir, vai cair, o dólar vai subir, vai cair, e depois vai caminhar numa certa convergência. Então, eu acho que não me assusta muito essa movimentação que aconteceu de ontem para hoje, e acho que há um superdimensionamento da reação do mercado à fala do Lula. Claro que eles querem fazer um emparedamento da ação do novo governo. É evidente que quem vive de renda, quem vive da gestão dos recursos da dívida pública, está muito preocupado com isso. É claro que tem que ter responsabilidade fiscal,
mas isso não pode subordinar às necessidades da população mais carente que precisa urgentemente de melhorar sua condição de vida. Gabriel, outro ponto, né? A principal especulação que se faz é sobre quem será o ministro da Fazenda e qual será a diretriz econômica do governo Lula, né? Você já tem alguns nomes que foram indicados para a equipe de transição, entre eles o André Lara Rezende, que é um grande nome. Ele era neoliberal, mas fez uma até meio radical, no bom sentido, para uma posição progressista. E tem o Pércio Arida, que continua mais liberal. Na sua avaliação, esses nomes da transição, pelo que você observa, qual o caminho que o governo Lula vai tomar e qual que você acha que deveria tomar esse primeiro ano, sobretudo? Olha, eu não sei o que Lula vai fazer. Imagino que ele deve ter outras prioridades nesse momento. Cuidar de uma opção de coisa. Ele está viajando para o Egito para cuidar da COP27, que é um elemento importantíssimo, a questão da mudança climática. Tem essa questão aí absolutamente vital, que é garantir o Auxílio Brasil R$600, a expansão de alguns programas sociais importantes, a retomada de merenda escolar, a viabilização do aumento real do salário mínimo. Tem uma série de programas que vão exigir aí uma mudança no orçamento de 22 para 23. Então, essas preocupações eu acho que estão envolvendo a cabeça do Lula nesse momento. Agora, acho que a pressão para indicar um ministro da Fazenda me lembra um pouco o que aconteceu depois da eleição da Dilma. Quer dizer, houve uma pressão extremamente forte logo depois da eleição, que criou-se um clima de crise potencial de que a economia ia explodir, para forçar uma solução que foi derrotada nas eleições. Quer dizer, a entrada do Joaquim Levy no Ministério da Fazenda logo depois da eleição da Dilma foi uma pressão clara que o mercado fez naquele momento para que Dilma fizesse isso. Eu não acho que Lula vai sucumbir a essa pressão, ele vai fazer a escolha adequada, vai combinar provavelmente um perfil com capacidade técnica, com capacidade política, e vai orientar a política econômica de tal maneira que você garanta o pobre no orçamento, mas garanta também uma certa estabilidade fiscal, porque senão você também descontrola a economia. Mas eu não vou falar sobre perfil de pessoas, eu não tenho como comentar perfil de pessoas. Não, tudo bem. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre política energética, também é um assunto central, vai ser cobrado logo no início do governo. Eu estou até estranhando que não estão cobrando nesse momento tanto, né? Estão muito focados ainda na questão do Ministério da Fazenda, ainda não colocaram a Petrobras ainda, pelo menos não estou vendo como um foco tão importante. Mas como você vê, quais são os desafios iniciais do governo Lula na Petrobras, né? E do ponto de vista, inclusive, institucional, porque a Petrobras ela tem o seu perfil próprio, tem um conselho de administração. Até onde você acha que o Lula vai poder mexer? Qual é o ritmo que você acha que ele vai poder mexer em alguma coisa? O que você pode falar sobre isso? Olha, eu acho que essa semana já tem um primeiro tensionamento. Quer dizer, pelo que está circulando informações, a diretoria da Petrobras quer aprovar o plano estratégico 2023 a 2027 agora essa semana. Quer dizer, a aprovação do plano estratégico de uma empresa como a Petrobras define as prioridades de investimento, define os principais projetos, define como é que vai ser a visão para onde a empresa quer ir, define as estratégias de expansão e de consolidação, define a estratégia de desinvestimento e, portanto, reflete um pouco a visão que o Conselho de Administração tem sobre o futuro da empresa. E o Conselho de Administração, evidentemente, que reflete a posição dos acionistas, tanto os minoritários quanto os majoritários, os maiores acionistas. Então, como há uma mudança de governo, eu acho que a Petrobras não deveria aprovar esse plano estratégico essa semana, devia adiar essa decisão para janeiro, quando terá um novo governo e, portanto, ter uma clareza maior para isso. Então, um primeiro elemento importante de redefinição da Petrobras é a redefinição do seu plano estratégico.
Então, esse é um elemento absolutamente fundamental, que tem que respeitar os procedimentos internos da empresa, tem que respeitar a governança, etc, etc, etc. Agora, o que é que o Lula tem dito e que ele tem falado na campanha? E que ele insistiu isso no último discurso dele. Ele acha que a Petrobras não pode ser fatiada. Ele defende uma Petrobras integrada. Ele defende uma Petrobras que vai atuar em vários segmentos da atividade do petróleo e que vai além do petróleo. É uma empresa de energia, tem que ser mais do que uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia. Então, portanto, ele defende uma reintegração da empresa, o que envolve aí uma redefinição da política de privatizações, em particular as privatizações na área do refino e na área da exploração e produção. Por outro lado, ele defende uma empresa pujante, uma empresa forte, uma empresa grande, o que significa que precisa retomar investimentos. Nesse sentido, a política de dividendos precisa ser redefinida. E a política de dividendos, para ser redefinida, precisa de decisões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral dos Acionistas. Então, portanto, há um conjunto de temas que precisam ser colocados no processo decisório interno da Petrobras, que vai ter que ser colocado pelo representante do acionista controlador da empresa no Conselho de Administração da mesma empresa, que provavelmente vai ter que ser modificado nos tempos e nas condições que são requeridas pelo Estatuto da Petrobras. Vai ser uma guerra, né? Porque esses acionistas privados, sobretudo estrangeiros, nunca receberam tanto dinheiro como nos últimos tempos. Mas note o seguinte, há acionistas e acionistas, né? Tem acionista, aquele acionista que compra ação 11 horas da manhã e vende 3 horas da tarde, entendeu? Esse acionista tem uma visão completamente diferente de, por exemplo, um fundo de pensão que quer uma ação por 10 anos. Então, o acionista de longo prazo, o acionista que está preocupado com valorização da companhia, sabe que essa política de dividendos é uma política suicida. Você distribuir mais de 100% do lucro de dividendos, você inviabiliza a continuidade da empresa. Ou seja, é uma política de assassinato ou de suicídio da empresa no médio e longo prazo, do ponto de vista dos acionistas, não é do ponto de vista só do governo, é do ponto de vista dos acionistas. Que não seja um acionista de curto prazo, aquele acionista especulador que quer ganhar na variação diária das ações. Sabe outra coisa que o Lula tem repetido sempre? Ele sempre, quase todo discurso, ele fala disso, é a questão da refinaria, do refino. Quase todo discurso ele menciona que o Brasil deveria estar exportando derivado de petróleo, que era o objetivo. O refino é um patinho feio da indústria, né? Da indústria de petróleo. Porque o refino é caro, não é barato. Fazer uma refinaria não é barato. Uma refinaria leva tempo para ser construída. Você leva aí 4, 5 anos para construir uma nova refinaria. E ela tem um risco muito grande de variação de margem. Ela pode ganhar num determinado momento, quando os preços estão baixos, o refino ganha, mas quando os preços do petróleo estão altos, o refino perde. Então, a flutuação da margem do refino é muito maior do que a flutuação do petróleo. Porém, todas as grandes empresas de petróleo, sejam privadas, sejam estatais, tendem a ser empresas integradas, que produzem petróleo e refinam e distribuem. A empresa de petróleo, produtora de petróleo independente do Texas, típica, que é uma empresa que só produz petróleo e exporta petróleo, é uma empresa pequena em geral e não é digamos assim, da natureza de uma empresa, da importância e do tamanho da Petrobras, como não é da Shell, como não é da Exxon, como não é da BP, como não é da Total, como não é da Saudi Aramco, como não é da Qatar, como não é de nenhuma das grandes empresas de petróleo do mundo. A questão é que não se trata nem apenas de uma empresa, se trata de uma política energética nacional. Além disso, tem isso. Quer dizer, nós temos hoje mais ou menos entre 20% e 30% de importação de gasolina, de diesel, de QAV e de GLP. Se você fosse um país que não tivesse petróleo, até se admitiria
que você tivesse uma situação dessa e tentasse amortizar aí os impactos das variações dos preços internacionais com políticas domésticas. Mas você tem petróleo suficiente no Brasil para atender a necessidade da produção brasileira. Então, qual é o limite que você tem hoje? Não tem capacidade de refino. Então, você precisa expandir a capacidade de refino. Para expandir a capacidade de refino, você pode começar expandindo a capacidade atualmente instalada e eu acho, ao meu ver, que necessariamente vai precisar de pensar, desenvolver um projeto, evidentemente, com o menor custo possível, de uma nova refinaria grande no Brasil para atender o crescimento da demanda que virá quando a economia brasileira voltar a crescer. Tem outro ponto, Sérgio, que eu acho que é importante também enfatizar, que você tem toda a indústria de plásticos, a indústria de polímeros, né? Eu lembro, por exemplo, que um dos objetivos da construção da Comperge aqui na Baixada, em Itaboraí, seria seria uma indústria moderna, né? Seria uma das maiores da América Latina, e haveria um cinturão industrial, me corrija se eu estiver enganado, haveria a intenção de que, ao longo dos anos, se criaria um cinturão industrial ao redor, como tem em Caxias também, de indústrias de polímeros, de plásticos, né, para que você tivesse um polo industrial ali, porque o petróleo ainda é uma matéria-prima importante para uma série de produtos, não é verdade? Olhando para o refino, só para o refino, né, internacionalmente, onde é que está crescendo o refino no mundo? Não está crescendo nos Estados Unidos, nem está crescendo na Europa. O refino no mundo está crescendo na China, na Índia e no Oriente Médio. Que tipo de refinarias estão crescendo nesses três lugares? São refinarias grandes, com alto grau de complexidade, ou seja, elas processam petróleo de vários tipos e geram uma gama de derivados grande, e são refinarias integradas com a petroquímica. E, portanto, elas são refinarias que são integradas em complexos que produzem polímeros, plásticos, derivados petroquímicos de várias dimensões. Porque a tendência do petróleo do mundo de longo prazo é deixar de ser um combustível para ser utilizado em motor de combustão e de mobilidade para se transformar numa matéria-prima de transformação industrial para produzir plásticos e petroquímicos. Então, é correto essa sua visão de que a moderna refino exige uma integração maior com a petroquímica. Eu lembro que alguém falou que o uso realmente nobre do petróleo é o plástico, né? Para ser usado em infraestrutura, porque, evidentemente, não pode ser o plástico vai ser jogado no lixo, nem no mar, evidentemente, né? Para ser usado em infraestrutura, nem tanto para fazer brinquedo, para fazer infraestrutura, né? Junto com outros materiais, você pode até fazer, complementar para fazer edifícios e fazer uma série de policarbonatos, etc. Enfim, esse pré-sal que a gente tem ainda vai durar muito, Sérgio? Olha, esse é um outro problema. Quer dizer, o pré-sal hoje é a salvação do Brasil. Quer dizer, se nós não tivéssemos desenvolvido as descobertas lá em 2007, 2008, hoje nós não sei como é que seria a situação nossa. Porque hoje quase 70% da produção brasileira vem do pré-sal. Então, se não fosse aquela inversão que ocorreu em 2007, 2008, 2009 e 2010, hoje nós estaríamos numa situação dramática. Por que isso? Porque no petróleo nada é de curto prazo. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que de 2015 para cá, as atividades de perfuração no Brasil têm caído muito rapidamente. Não há novas descobertas, não há novos poços perfurados, não há, portanto, atividade de exploração significativa. A Petrobras está anunciando aí, eu acho que é importante ela anunciar, expansão da exploração na margem equatorial, mas não é suficiente. Eu acho que teria que pensar em outras áreas também para expandir a atividade exploratória. Por que isso? Porque o petróleo já descoberto, no ritmo de produção que nós temos hoje, e na curva de produção prevista, ele tem aí uma chamada reserva de produção aí em torno de 9, 10 anos. Ou seja, nós estamos com um horizonte razoavelmente tranquilo por 8, 9, 10 anos. Depois disso, não tem clareza do que vai acontecer com a produção de petróleo brasileira.
Até 2017, Miguel, a Petrobras divulgava duas coisas. Um plano estratégico de mais, médio e longo prazo e um plano de negócio para os próximos 4, 5 anos. E todo ano ele atualizava essas duas visões, até 2017. A partir de 2017, a Petrobras focou apenas no plano de negócio de 4 anos. E deixa de ter uma visão estratégica de longo prazo. Então, você não tem clareza do que vai acontecer a partir de 2030, 31, 32. Até 2030, 31, você tem hoje um horizonte razoável de que o pré-sal vai continuar sendo um importante produtor do petróleo brasileiro. Agora, há declínio de produção inevitável. Se você não acrescenta novas áreas e se você não aumenta as técnicas de recuperação nas áreas em produção, e isso envolve investimentos, você tende a morrer no longo prazo. Deixa eu só dar um recado aqui aos internautas. Pessoal, a gente está com uma audiência aqui bem legal, só que é muito importante vocês colaborarem aqui com os superchats, super chiques, tornando-se membro do canal. Ajuda muito a gente para a gente poder programar aqui a nossa orçamento, tá bom? Colaboração aí, por favor. Ô, Sérgio, sobre essa questão do pré-sal, né? A gente tem reserva, né? Reserva tem, falta perfuração, né? Você está falando? Não, eu acho que nós temos reserva hoje para 8 anos, 9 anos. Entendeu? Tem uma reserva para isso hoje. Agora, nós temos que descobrir mais. Nós temos que fazer tem que descobrir mais, então, mais reservas. Mais. Claro, para que comece. Tem que fazer mais prospecção, então, né? Para que comece a produzir lá em 2029, 30. Porque tem que descobrir para produzir lá em 29, 30, né? 5, 6, 7 anos depois. Impressionante, né? Eles deram o golpe em 2016 e assim que deram o golpe, interromperam prospecção, interromperam investimento. É impressionante. Sabe uma coisa, Sérgio, que eu converso às vezes com os petroleiros aqui e eles estão empolgados com a vitória do Lula. Uma por exemplo, dos motivos de entusiasmo deles é que eles acham que existe uma grande possibilidade de investimento na área de gás, de canalizar o gás Brasil afora. Porque o Brasil ainda tem um percentual pequeno de pessoas que têm gás canalizado, né? São em grandes cidades, lugares mais desenvolvidos no Brasil, que tem gás canalizado, e o gás canalizado ele oferece um conforto muito grande para as famílias, sobretudo porque ele barateia, é um fluxo mais seguro, né, de combustível para cozinhar, e você pode aquecer o banho, né, porque tomar banho com chuveiro elétrico é muito mais complicado, não é tão legal e é mais caro, né? Você acha que a Petrobras ela pode participar desse processo de forma importante? Olha, o setor de gás no Brasil, a Petrobras era e ainda é o ator principal. A nova lei do gás, que foi aprovada também aí em 2017, 2018, ela tem como principal objetivo tirar a Petrobras do setor de gás. Então, a Petrobras foi forçada, tanto pela nova lei de gás como pelos acordos com o CAD, foi forçada a vender gasodutos, foi forçada a sair da distribuidora estadual, ela não pode ser uma empresa que produz gás e comercializa o gás. Então, ela está com uma série de limitações para atuar no setor de gás. Agora, o gás é um combustível de transição, ele é um gás que tem menos efeitos de estufa, de gás de impacto, de efeito estufa, do que o petróleo, e portanto, é considerado um combustível de transição. O gás, a utilização do gás canalizado doméstico para cozinhar e para tomar banho é um uso importante, mas não é o principal uso do gás. O gás tem um uso na petroquímica, por exemplo, e tem um uso muito importante em vários setores industriais. Então, a produção de gás ela acaba tendo uma possibilidade de minimização de custos e tem um impacto positivo também na atividade industrial. Qual é o problema? O gás ele exige uma rede.
Não adianta produzir gás se você não tiver como transportar o gás. Não adianta você produzir o gás e transportar se não tiver quem consuma o gás. O consumo do gás pode ser, inclusive, intermitente, como é o caso de energia das termoelétricas, que geram energia elétrica, que você só despacha quando os reservatórios de água estão baixos. Quando tem seca, você despacha o gás. Então, o gás tem vários usos. Qual é o problema? O problema é que nós temos hoje uma produção de gás que está sendo reinjetada no pré-sal, está sendo reinjetada nas áreas produtoras, porque você não tem, a Rota 3 não está pronta. A unidade de processamento de gás, que deveria estar pronta aí no Rio de Janeiro, no antigo Comperj, no chamado Gaslub, né, no complexo de gases lubrificantes, não está pronta. E você não tem hoje grandes investidores para investir na infraestrutura do gás, que é cara e exige uma posição na frente do mercado. Os investidores privados, eles são mais conservadores, eles correm atrás do mercado. Então, isso nós coloca um grave problema para o gás brasileiro. Você tem hoje tecnologias que não precisam necessariamente de gasodutos, por exemplo, para usos domésticos, como você está dizendo. Você pode ter o transporte de gás como um gás comprimido, gás liquefeito comprimido, que pode ser transportado por caminhão, e você pode colocar isso em tanques de redistribuidoras em determinados locais. Então, há várias maneiras estratégicas, desde que haja uma mobilização de atores estratégicos que sejam dispostos a entrar na montagem da rede de gás, porque gás é rede. Se não tiver rede, não funciona o mercado de gás. Interessante. Ótimo. Beleza. Gabriel, vamos voltar um pouquinho, então, para a política nacional, né? A grande política nacional. Há toda essa expectativa do Lula construir uma base, né? Uma base política, uma base parlamentar. Ele já conseguiu, está conversando bem com o PSD, com o MDB, então, inclusive, fazendo parte já do gabinete de transição. A Gleisi, hoje, na coletiva, falou que vai conversar com o Luciano Bivar na segunda-feira, do União Brasil, né, também para, eventualmente, trazer para a transição e até para a base do governo. E há também a expectativa, segundo alguns, que mesmo alguns parlamentares do PL, mesmo sendo partido do Bolsonaro, podem conversar com o governo para trabalhar algumas reformas, né? Você está otimista que o governo Lula possa construir uma base que ofereça estabilidade política nos primeiros anos? O governo tem um poder de atração fantástico, né? Todo governo tem um poder de atração extraordinário para parlamentares. Parlamentares, principalmente os pragmáticos, que vivem de emendas e vivem da execução de obras de governo. Portanto, o governo tem uma capacidade de atração enorme. Nem sempre isso vai continuar o tempo todo, porque também tem cobranças. Essa adesão tem cobrança, não é uma coisa que se faz, digamos, sem consequências. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, o Lula vai conseguir ampliar sua base de apoio no Congresso, vai ser capaz de governar sem grandes crises e vai precisar ter prioridades para intervir imediatamente naquela prioridade que ele considera mais importante, naquelas prioridades que ele considera mais importantes nos primeiros meses de governo. E, a partir daí, você vai fazer uma disputa na sociedade. Outro assunto que eu acho queria conversar contigo, Sérgio, sobre as grandes obras de infraestrutura. Né? Durante lá os governos Lula e Dilma, havia grandes projetos audaciosos de obras de infraestrutura, muitos foram paralisados, as refinarias eram alguns importantes, né? Mas alguns ficaram no meio do caminho e alguns também ficaram apenas como projeto. Eu queria saber a sua opinião, por exemplo, sobre a questão do transporte ferroviário no Brasil. Se você acha que o Brasil comporta, né, um grande projeto ferroviário, agora que a gente tem essa parceria
com a China, né, que a China é nosso principal parceiro comercial, e a China, ela abriga uma das principais indústrias ferroviárias do mundo. Você não acha que a gente poderia fazer, eventualmente, alguma parceria com a China para que ela transferisse tecnologia para cá, para que não só que a gente conseguisse construir trens de alta velocidade, ligando as cidades brasileiras, transportando a soja pelo Pacífico, eventualmente, uma ferrovia transoceânica. E não só isso, mas que também houvesse transferência das indústrias e da tecnologia para cá. Você acha isso possível? É muito sonho. Não, eu acho isso extremamente necessário. Agora, há um problema. Projeto precisa de projeto. Tá certo? O que nós estamos observando é que, nos últimos anos, os projetos foram desmontados e não foram feitos novos projetos. Então, sem projeto, e aí eu falo projeto no sentido de concepção de ideias, mas falo também de um projeto do ponto de vista de detalhamento de engenharia, falo do projeto do ponto de vista de detalhamento de impactos ambientais, falo no projeto em termos de viabilidade econômica. Portanto, um projeto é um elemento complexo que envolve várias disciplinas e exige um certo tempo. E exige algo que foi desmontado. Nós desmontamos o Ministério do Planejamento no Brasil. O Ministério do Planejamento foi desmontado, foi integrado lá no Ministério da Fazenda e, portanto, foi subordinado a uma lógica de curto prazo e de desmonte da intervenção do Estado. Então, isso vai ter consequências de alguns anos. Então, é necessário retomar a formulação de projetos e eu acho que o transporte ferroviário tende a ser um modal muito importante no novo quadro energético do mundo. Um país como o Brasil, que é um país continental, não pode depender só, como foi até hoje, principalmente do modal rodoviário. Nós temos que expandir o modal ferroviário, nós temos que expandir a cabotagem, nós temos que expandir o modal hidroviário e, inclusive, o modal aéreo, particularmente para transporte de pessoas. Então, consequentemente, nós temos que retomar planejamento e retomar projetos do país. Se é possível, e eu acho que é possível, articulações e estratégias com a China e até com os Estados Unidos e com a Europa, eu acho que tem que se buscar essas articulações para financiar os projetos que sejam bem feitos. Porque eu penso que o Estado brasileiro está com o orçamento muito engessado, sobretudo agora que tem esse teto de gastos aí, né? O desafio maior, por exemplo, inicial é tirar o Bolsa Família do teto de gastos, né? Mas o nível de investimento público no Brasil ainda é muito baixo. E uma das minhas esperanças é que o Lula, com o prestígio internacional que ele tem, né, ele começar a fazer uma série de viagens para o exterior, inclusive para a China, ou para a Alemanha também, onde ele tem um grande prestígio, ele é amigo lá do Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, tem boa relação com o Biden, com o governo americano também, ele conseguir, queria saber a sua opinião, trazer mais recursos para o Brasil para investimento em infraestrutura na área de transporte, que eu acho que é muito necessário ao Brasil, né? Tanto na área de ferrovia, para transporte de pessoas entre as cidades, transporte de mercadorias. As pessoas esquecem, Gabriel, que o Brasil, em termos de volume, é o maior exportador do mundo, porque o Brasil exporta coisas pesadas, né? O Brasil não exporta o Brasil exporta soja, minério de ferro, coisas muito pesadas. Fica botando tudo isso em caminhão, não tem estrada que aguente isso. Eu acho que você está correto, quer dizer, a atração de recursos para financiar os investimentos é indispensável. Agora, isso é muito mais fácil se você tiver projeto. Não, o que falta para a gente ter projeto, né? Porque também em projetar, reconstruir o Ministério do Planejamento, reorientar os órgãos executivos de ponta da área de transportes para formular novos projetos, investir na formação de pessoal para a elaboração dos projetos, identificar parceiros domésticos que possam, partindo das obras paradas, reconstruir o que é possível reconstruir essas obras paradas. Então, tem que ter um foco direto em retomada da capacidade de projetar e de planejar
para mudar a economia brasileira. Isso é, evidentemente, que é contrário a toda a orientação que veio até hoje, nos últimos anos, de redução do tamanho do Estado e de colocar tudo na mão privada. É porque essa filosofia neoliberal, ela parte do pressuposto que o mercado vai resolver os problemas, os grandes problemas, né? Só que quando você chega nessas áreas centrais, áreas de infraestrutura, é difícil o mercado resolver, porque não são coisas que resolvem um setor, uma empresa ou outra, né? São coisas que são para um país inteiro. É difícil o mercado resolver esse tipo de coisa, não é verdade? Exatamente. E isso é generalizadamente aceito, porque todo mundo sabe que os investimentos em infraestruturais dificilmente são feitos por iniciativas privadas. Elas são investimentos que não são apropriados os benefícios somente por quem investiu, primeiro, e segundo, são investimentos que acabam tendo um impacto de desdobramento de redução de custos para o sistema como um todo. E isso é bom para a sociedade. É uma coisa que me espanta, Sérgio, queria uma reflexão sua sobre isso, que me parece que falta cultura política na sociedade brasileira para entender a importância desses projetos. Porque às vezes parece que o Brasil desenvolveu uma cultura política anti-projeto, como se você pensar esses grandes projetos nacionais fosse uma coisa fora do escopo do Brasil, né? O Brasil não merecesse, como se o Brasil tivesse vocacionado para nunca ser um país desenvolvido. E é uma coisa que não vejo sentido, porque por que não? A China está aí em 30 anos, até menos. O Xangai não tinha metrô há 25 anos atrás. Hoje em dia tem o maior sistema de metrô do planeta. Né? A China é um exemplo. Quer dizer, o papel do planejamento, evidentemente que o modelo político chinês é diferente do nosso, mas a China está no 14º plano quinquenal. E esse 14º plano quinquenal tem uma continuidade. Portanto, tem 70 anos que a China vem planejando o seu futuro. E ela se transformou, saiu de um país que, na década de 60, não tinha nem dinheiro para bancar a delegação na ONU dos diplomatas chineses, que tinha que ser bancada pelos russos, para um país que é a segunda potência do mundo em disputa muito pesada com os Estados Unidos na ponta tecnológica, que é a disputa hoje entre China e Estados Unidos na área de 5G, na área de reconhecimento facial, na área de supercomputadores. Sérgio, vou colocar um gráfico aqui na tela, é uma postagem que foi publicada hoje, que eu achei interessante. Eu vou pedir para o Guilherme, é sobre os BRICS. Né? Antes de pedir para o Guilherme colocar, só para organizar aqui a nossa live, Sérgio, eu pensei em você ficar com a gente aqui até umas 18h30. Você consegue? Pode ser, 18h30. Tudo bem. Beleza. Guilherme, coloca na tela, por favor, a postagem que eu separei, que é sobre uma demanda nova, uma novidade aí. Está em inglês, eu coloquei no Google Translation, vou ler aqui em português. Isso é enorme. Mais de uma dúzia de países já se inscreveram para ingressar no BRICS, incluindo Argélia, Irã e Argentina. A ordem multipolar está tomando forma diante de nós. Se expandido, o BRICS abrangeria mais da metade da população global, 60% do gás global, 45% das reservas globais de petróleo. Né? Os BRICS... Tá bom, obrigado, Guilherme. Os BRICS formados pelo Brasil, África do Sul, China, Rússia, Índia. Com Bolsonaro, foi relegado ao segundo plano, o Bolsonaro ignorou completamente, mas agora, com a volta do Lula, há a possibilidade do BRICS voltar a ser uma instituição importante para o Brasil. O que você pensa que o BRICS pode trazer para o Brasil e sobre, eventualmente, essa participação com mais países? Olha, o BRICS teve problema não só com o Brasil, né? A Rússia teve problemas, a África do Sul está com um problema complicado, que é a substituição do carvão. A África do Sul é muito dependente do carvão
a dependência dela do carvão tem que ser substituída por outras fontes primárias de energia. E a China descolou-se um pouco do BRICS, porque ela se tornou tão grande que ela se desconectou do BRICS. A Índia, ela é uma economia muito pujante. É bom lembrar que a Índia cresce hoje mais do que a China, inclusive. Então, esses 4 países, né, eles tinham um projeto de criar uma moeda única desses países, que era uma moeda que era chamada dos 5 R's, porque é uma moeda que juntaria o real brasileiro com o rublo russo, com o randes da África do Sul, com a rúpia da Índia e com... Qual era o outro? Eram 4, né? Esses 4 países. Esse projeto de fazer uma área monetária única, com uma moeda baseada nas moedas desses países, evidentemente que, se fosse para frente, criaria uma tensão enorme com o universo do dólar. Evidentemente que, com a crise, com a posição do Brasil, com a situação da Rússia e a própria China se redefinindo, esse projeto deixou de ser, digamos, um elemento central da organização dos BRICS. E aí o que acontece? Você passou a ter um outro elemento, que é um elemento de atração por parte desses países, de outros países que quiseram aderir a essa organização. E aí, consequentemente, você está tendo... Isso só é possível porque nós estamos vivendo uma crescente multipolaridade na situação internacional. Quer dizer, a completa hegemonia americana está sendo questionada. Você tem hoje a guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia se colocando como uma área de tensão permanente no mundo, a China se redefinindo nas suas relações com a Rússia, a China se colocando de forma muito maior e muito mais pujante na disputa com os Estados Unidos nas áreas de fronteira tecnológica. Então, você tem um quadro mundial muito diferente. Porém, a multipolaridade pode levar à constituição desse grupamento, que me parece muito importante no enfrentamento do poder declinante da Europa, porque a Europa é uma economia em declínio, e um poder imperialista americano que hoje se sustenta fortemente ainda nas bases das Forças Armadas e na base da violência. Tá bom. Sérgio, um outro ponto que eu queria pedir uma reflexão sua, nesse processo eleitoral, um dos debates que rolou, né, sobretudo antes do primeiro turno, é sobre o processo de desindustrialização nacional, que tinha sido muito intenso nos últimos anos, né? Eu também acabei estudando um pouco isso. Houve tentativa por parte dos governos do PT de ter um projeto de reindustrialização, alguns não deram muito certo, né? Complexo industrial da saúde, complexo industrial do petróleo, né? E eu queria saber, na sua opinião, esse debate sobre a necessidade de reindustrializar o Brasil, como é que ele deve ser feito, esse debate? Como você entende esse debate? Como ele deve ser formulado? Olha, hoje, essa semana, o professor Zé Luiz Fiore, da UFRJ, publicou um importante artigo, lembrando que a Argentina e o Brasil, eles têm 2 longos ciclos de desenvolvimento que envolveu transformações industriais, né? A Argentina, de 1870 até 1930, que foi a grande pujança da Argentina na expansão latino-americana, e o Brasil, de 1930 até recentemente, até o início dos anos 2000. O que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, de 80 para cá? O Brasil, dos 80 para cá, tem uma clara desindustrialização. A indústria brasileira diminui, tanto na participação do PIB, quanto na participação do emprego formal brasileiro. A indústria brasileira hoje é marginal
na geração de emprego e marginal no PIB brasileiro. Você tem uma expansão muito grande da área de serviços e tem uma expansão grande do agronegócio. E você tem esse fenômeno de queda do PIB que decorre, ao meu ver, de duas questões. De uma questão estrutural, que é, no capitalismo moderno, a tendência de crescimento dos serviços tende a ser maior, e esse crescimento do setor de serviços tende a crescer mais do que a indústria. No caso brasileiro, foi reforçado por uma política de abertura e de subordinação às relações internacionais que diminuiu o papel da indústria brasileira nas cadeias globais de valor. Então, a indústria brasileira sofre o que alguns teóricos chamam de doença brasileira, que é o quê? A indústria brasileira deixou de ser uma indústria de transformação para ser uma representante das cadeias produtivas globais e passou a ser praticamente um representante comercial das cadeias produtivas globais, e você passou a perder o protagonismo da chamada burguesia industrial no Brasil. Então, você não tem hoje uma grande burguesia industrial no Brasil. Se você olhar as classes dominantes brasileiras, os grandes representantes das classes dominantes brasileiras, elas são do setor financeiro, do setor de serviços, do comércio e de áreas como saúde, educação, aluguel de carros e, portanto, você perdeu, digamos, a presença da burguesia industrial no Brasil. Se olhar também do ponto de vista dos trabalhadores, você tem também aí uma perda muito grande do trabalhador industrial, a classe operária, metalúrgica, tradicional, que era a chamada vanguarda do proletariado brasileiro, também é muito menor hoje. Você tem muito mais aplicativo, pessoa que trabalha em aplicativo, muito mais empregada doméstica, muito mais trabalhadores nas seguranças domiciliares, do que trabalhador industrial no Brasil. É possível reverter isso? Eu acho que reverter o geral eu acho difícil. Porém, acho possível, sim, encontrar nichos que sejam possíveis de você desenvolver e estimular integração e expansão de cadeias locais. Por outro lado, você está vendo uma redefinição dessas cadeias globais pós-pandemia. Isso faz com que abram-se também possibilidades de relocação e reposicionamento de certas cadeias no Brasil em relação às cadeias internacionais. Você citou aí o complexo de saúde. O complexo de saúde é um elemento extremamente importante, não só pela sua capacidade de relações com outros setores da economia, como pela capacidade já instalada no Brasil, que permite, talvez, aí no setor do complexo econômico da saúde, uma grande expansão. Acho que nós temos que, na área de semicondutores, por exemplo, dificilmente nós vamos ser grandes produtores internacionais, mas nós podemos disputar aí alguns segmentos, alguns nichos importantes na área de semicondutores. Acho que nós temos uma área de petróleo e gás, ainda não vai ser aquela pujança que se pensou em 2010, mas há também algumas áreas que possibilitam ainda algumas intervenções. Então, acho que é possível, sim, uma reindustrialização localizada de tipo novo na economia brasileira, desde que o Estado tenha uma política de estímulo a isso. O grande desafio é ter uma indústria moderna também, né? Uma indústria porque hoje em dia o grande desafio da indústria é que você tem o advento, por exemplo, de inteligência artificial, né? Que faz com que você cada vez mais tenha uma indústria que empregue menos gente. Hoje você tem o próprio conceito de site industrial é complicado, porque quais são as grandes atividades industriais? Por exemplo, vamos pensar na Apple, né? A Apple do computador. Qual é a atividade da Apple? É uma combinação de produtores de serviços. Ela não tem um site que seja industrial no sentido clássico lá do Charlie Chaplin apertando o parafuso com a correia de produção dos tempos modernos. Não tem mais isso. Existe. Você não pode dizer que a Apple não é indústria. É indústria, mas é uma indústria de tipo novo. Sabe uma coisa que é interessante, que às vezes eu converso com alguns especialistas nisso, é que, por exemplo, no caso da Apple, é um exemplo, né? Tornaram-se como se
desenvolveu-se o conceito de campus industrial, né? Em que você tem grandes centros de pesquisa, né? Aí você pesquisa novas tecnologias, e você também tem as unidades de montagem, as unidades industriais, as unidades que fazem a invenção. Mas aqui no Brasil vai ter que se desenvolver alguma coisa, né? A gente, por exemplo, na área por exemplo, o agronegócio. O agronegócio, em algum momento, ele vai ter que ser um pouco mais ambicioso para incorporar até os próprios insumos que ele utiliza, né, para a produção, no caso de tratores, né? Eu acho que o Brasil já produziu mais tratores do que hoje. Além disso, além do insumo, digamos, para produzir o agronegócio, nós temos um grau de adicionamento de valor ao produto primário básico muito pequeno no agronegócio brasileiro. A gente exporta muito produto in natura. Nós temos que desenvolver a agroindústria no Brasil. Isso abre espaço também aí para a indústria, na agroindústria, que é de beneficiamento do produto agrícola. Mas é impressionante, Sérgio, como quando você começa a debater isso, levanta-se uma oposição raivosa em relação a isso, como se o Brasil, como se fosse absurdo, né? Como se não fosse possível, como fosse uma coisa que não é produtivo, né? 1703, a Inglaterra fez um acordo com Portugal, 1703, chamado Acordo de Methuen, que ela dizia o seguinte: Portugal, você produz vinho e eu faço todos os produtos industriais para você, incluindo para o Brasil. Tá certo? Então, essa lógica é de 1703, mas está hoje ainda. Exatamente. Então, e agora a gente vive um momento em que a gente nos tornamos grandes produtores de petróleo, exportadores de petróleo. Há uns anos atrás não tinha essa realidade. Né? Não, exportador de petróleo cru. Quer dizer, nós hoje exportamos quase 1 milhão de barris por dia. O ano passado nós exportamos quase 1 milhão de barris por dia de petróleo. Cru. E estamos importando 30% da nossa gasolina, 25% do nosso diesel, 30% do QAV, 30% do GLP. É uma loucura isso. Sabe, quando teve o golpe de 2016, fui fazer uma pesquisa e eu fiquei muito impressionado com o aumento súbito, inclusive, né, e dramático das importações de óleo diesel. A partir daqueles anos, houve um aumento muito forte, uma coisa muito impressionante. O óleo diesel... De 2016 para cá, a ANP autorizou, se eu não me engano, 392 importadores de derivados no Brasil. Não estão todos, nem todos os 392 estão operando, mas são autorizados. Não, porque eu fiquei impressionado, fiz várias matérias sobre isso, porque como que o óleo diesel... Depois eu fui fazer uma pesquisa, a própria Petrobras, o IBGE divulgou depois um levantamento, a principal indústria brasileira é a indústria de óleo diesel. O principal produto de importação brasileiro, óleo diesel. Né? Ou seja, são produtos que é um produto que é chave na economia brasileira. E o que eu acho interessante é que não se discute isso na política nacional. A imprensa não discute isso, é como se não fosse coisa fácil. A bolsa sobe, a bolsa cai, mas ninguém fala quanto que a gente está produzindo de óleo diesel, quanto que a gente está importando. Sempre me impressionou esse descolamento da realidade do debate público nacional e a realidade econômica brasileira. O brasileiro não sabe isso. Né? É isso mesmo. Então, um grande desafio que a gente tem pela frente, Sérgio, também a questão da cultura política, né? Da gente discutir essa questão de trazer a questão de projeto para o Brasil, para a gente trabalhar de maneira que a gente possa sonhar mais alto. Não é possível que o Brasil esteja vocacionado. Eu acho que nós temos um problema, de novo, de projeto para o país. Né? Que país nós queremos para o futuro? E o país que nós queremos para o futuro tem que ser construído no presente. Não adianta ficar dizendo que isso é o país do futuro e que fica esperando para o futuro. Tem que fazer o presente. E para fazer o presente, ele tem que apontar as dimensões de transformação do futuro.
E, portanto, nós temos que ter uma retomada da ideia de que o país tem um projeto que é um projeto do tamanho do Brasil. E o país é um país rico em recursos, tem vários recursos, é um país que tem um grave problema de desigualdade, portanto, tem que enfrentar com prioridade essa questão da desigualdade social no Brasil. É um país que essa desigualdade social se acresce e se complexifica com as outras desigualdades que existem no país, desigualdades regionais, desigualdade de sexo, desigualdade raciais, desigualdade de idade, etc., de comportamento. E, portanto, nós precisamos redefinir um projeto. E para você redefinir um projeto, não há como você definir isso num ambiente autoritário. Você precisa de ter democracia. Mesmo que isso demore um pouco mais, o processo democrático envolve a população, envolve a sociedade. E é isso que nós temos que reconstruir, que é o projeto democrático que vai escolher as prioridades do país. Maravilha. Sérgio, agradeço profundamente a sua participação. Sempre um prazer conversar contigo, né? Espero que teremos outras oportunidades aqui para falar sobre essas eventuais conquistas, né, que vamos trabalhar para a gente desenvolver. Grande abraço. Obrigado, Miguel. Um abraço. Valeu.